Rodrigo da Silva Bosquim foi espancado até a morte após ser perseguido. Eu ainda morava no Rio Grande do Sul quando teve o caso do Carrefour em Porto Alegre, né, que todo mundo lembra, que foi muito na esteira, inclusive, do caso George Floyd nos Estados Unidos. O Fantástico teve acesso a imagens que ajudaram a justiça a transformar em réus os acusados. Os seguranças Antônio César Bonfim Barros e Brian Gustavo Teixeira, o funcionário do hortifruti do mercado Luiz Roberto Costa Barbosa e o motociclista Henrique Moreira Alves Pinheiro do Carmo. Nas redes sociais, o Mufato se orgulha de ser um estabelecimento super vigiado a ponto de criar a campanha chamada Os Indesejáveis. A empresa posta flagrantes de furto com o slogan Segurança é Tudo. O rapaz fazia compra no local toda semana. No dia de sua morte, não pegou o carrinho nem cesta. Foi segurando os produtos que queria no bolso e nas mãos. No caixa, apalpou o corpo, avisando que não tinha nada para pagar. A funcionária liberou o rapaz, mas notou que restava um item no bolso. Sem saber, esse gesto selou o destino de Rodrigo. Aqui está o Rodrigo da Silva, de 22 anos, foi encontrado morto com sinais de agressão. As imagens mostram o Rodrigo indo para a praça de alimentação do mercado, onde encontra o vigia Brian Gustavo Ferreira. Ele me deu o chocolate e eu fui liberar ele, disse segurança em depoimento. Ele virou de costas e correu. No que ele correu, eu corri atrás. Continuou. O vigia deu um alerta no rádio, levando o funcionário de hortifruti e outros a se juntarem à perseguição. Rodrigo consegue sair do supermercado, mas o grupo corre atrás. De acordo com o depoimento de Ailton Camargo, chefe da vigilância, eles estavam desobedecendo uma ordem. Nós não temos essa política de sair correndo atrás de ninguém. O mercado não autoriza. E também a gerência falou, pode voltar, volta aí, deixa isso para lá. Mas eles não me ouvem e continuam correndo. No entanto, as imagens mostram que o próprio Ailton também segue à procura de Rodrigo, uma contradição ao depoimento. Em determinado momento, ele volta ao mercado, segundo Brian, porque o chefe da vigilância se sentiu inseguro. Em seguida, os 3 restantes avisam Rodrigo e conseguem encurralar a vítima. É quando começa, segundo o Ministério Público, uma brutalidade fora do comum. O golpe mata-leão teria sido dado por Brian. A defesa diz que ele não agrediu o jovem nem participou de qualquer ato violento. O advogado também relata que ele estava ali por ordem de seu supervisor imediato. Uma testemunha acusou Brian, o segurança Antônio, de omissão. Falei para soltarem o cara, amarrarem, parar de bater e chamar a polícia. Até dei um grito com o cara lá, falando que isso não era coisa de fazer com um ser humano. Ele falou que eu tinha dó de ladrão, relatou a testemunha. Depois que o jovem está morto, Luiz Roberto, Brian e Antônio arrastam o corpo. O trio houve a indignação de moradores, mas também cumprimentos pelo bom trabalho. Essa semana, deputado, teve um processo em Porto Alegre, que na cidade do Rio Grande do Sul, que um assaltante havia sido morto em confronto com a polícia militar, lá chamamos de brigada militar, e isso foi em março. A brigada disse que houve resistência com a arma branca e entregou, inclusive, a arma branca no processo. Veio a público ontem um vídeo mostrando que era mentira, que estava algemado e foi executado pelos policiais militares, algemado. E assim está se acumulando nesse país as polícias como grupo de extermínio. E os seguranças de supermercado, posso pegar os casos do Carrefour como exemplo, os seguranças do supermercado, se não são grupo de extermínio por não terem armas, mas são grupos de linchamento, grupos de espancamento. Qual é o problema, afinal? É a forma de recrutamento e seleção? Estão recrutando delinquentes, psicopatas, para serem policiais e para serem seguranças? Eu queria lhe ouvir sobre esse caso específico, sobre a segurança pública no Paraná, e ela como um todo também, a palavra é sua. Viário, para você ver, né? O que é a soberania dos estados? Só é soberano, pelo menos na perspectiva do Estado moderno, aquele que tem, como diria o Max Weber, o monopólio legítimo da violência, das armas, dos exércitos. Só exerce soberania quem tem condições de defender as suas fronteiras e o seu próprio território. E assim foram se formando os Estados modernos. Então, o núcleo do Estado moderno é a força. Assim como o núcleo da política, como a gente disse agora há pouco, é a guerra.
E a política é a guerra por outros meios. E a soberania, naquilo que diz respeito aos poderes, o poder legislativo, executivo e judiciário, é também efeito secundário da força, do exército, dos militares e das armas. Quer a gente goste, quer a gente não goste. Como esse elemento tão importante, que é o cerne da soberania, que são as forças militares, no nosso país não são fiscalizadas, não tem um controle civil e cada vez menos tem um controle político. Já não teve nenhum controle, a gente já viu a ditadura há pouco tempo atrás. Uhum. E eles foram se empoderando e a gente deu anistia, a gente fingiu que nada aconteceu. Então eles continuaram chocando os ovos das serpentes. E a última quase nos trucidou agora, recentemente. Então os militares novamente se tornaram protagonistas da soberania brasileira. Eles exercem o poder de fato. Porque assim foi feito, assim foi dado. Esse poder foi dado pela população, infelizmente, pelo fascismo brasileiro, a partir da figura asquerosa do Jair Bolsonaro, e pela mídia toda, que sempre legitimou no nosso país. Há quantas décadas o Brasil é o país mais violento do mundo em números absolutos? Muitas décadas. Para ter ideia, ano passado, Viário, morreu por arma de fogo mais civis no Brasil do que na Ucrânia, que também tem uma dimensão gigantesca, uma população gigantesca e que está em guerra com uma das maiores potências bélicas do mundo, que é a Rússia. E mesmo assim, lá morreu muito menos civis do que no Brasil. E outro detalhe, o exército brasileiro é um dos únicos do mundo, se não o único do mundo, que matou mais os seus compatriotas dentro do próprio território do que estrangeiros em guerra. O nosso exército foi feito para controlar o inimigo interno, que é a questão que a gente tinha falado ali do medo, da população negra, dos expoliados, dos rejeitados pelo capitalismo dependente de terceiro mundo, selvagem, que a gente vive hoje, empobrecidos, miserabilizados. E esse policial que vai se empoderando, ele tem vários poderes que são delegados, inclusive pelos juízes. Os mais violentos dessa história, por exemplo, são os juízes, porque o juiz delega ao policial o poder que ele tem de julgar. O legislativo delega ao policial o poder que ele tem de feitura das leis. Então, na prática, o policial faz a lei e julga como quer, trazendo para si, arrogando, né, para si o poder do judiciário, o poder do legislativo e do executivo. Porque ele faz a lei, ele julga e ele executa a lei. Os três poderes numa ação de um policial, com consentimento desses poderes. Porque quando o Bolsonaro fala bandido bom é bandido morto, e diz que a polícia tem que matar, ele está dando o poder que ele tem, como chefe do executivo, sobre a punição, porque a punição, a lei de execuções penais, as penitenciárias, o sistema prisional é de competência do executivo, o punir. A feitura da lei, dizer o que é lei, na circunstância concreta, é do legislativo. E o julgar se o fato da pessoa realmente infringiu a lei e qual a pena, é do judiciário. Você vê que os três poderes se acovardaram e deram por comodidade, conveniência, esse poder para as polícias. Então, o nosso problema de fragilidade dos três poderes, para que depois a gente consiga fazer uma fiscalização e um controle civil da instituição, das instituições policiais. Senão a gente vai ficar nesse papo de dar letramento racial para policial, de dar aula de direitos humanos dentro da academia dos policiais, de dizer que é meia dúzia apenas que é a banda podre, mas o resto é tudo bom, formoso e democrático. Senão a gente recai numa inocência que faz o problema
piorar cada vez mais. A gente tem que chegar, opa, por que o juiz, por que o juiz, por que é retirado do juiz o poder de julgar? O policial é quem faz isso. E o juiz não prende esse policial. O promotor, que é o dono da denúncia, não fiscaliza esse policial. Por que o legislativo todo não vai a público e diz, opa, nós somos os únicos que temos o poder de dizer o que é crime e qual a pena desse crime? Os policiais estão eles dizendo o que é crime na circunstância concreta e eles dando pena que não existe prevista na lei, que é a pena de morte. Renato, teve um caso em São Paulo há pouco tempo que uma turma nova de policiais militares, numa cerimônia de formatura, lá numa comemoração entre eles, se vestiram com capuzes da Ku Klux Klan, acenderam velas e fizeram uma cerimônia com gestos nazistas. Aquele procedimento foi amplamente denunciado por todas as mídias. Aqui eu fiz com muita ênfase. O processo foi arquivado, Renato. Foi arquivado o processo. Faz 10 dias. Foi arquivado. Uma turma de recrutas da PM de São Paulo fazem um ritual de Ku Klux Klan na conclusão da sua academia de treinamento policial, são denunciados e o processo é arquivado. Para você ver.